Todo mundo nesse mundo está impressionado com a China, porque a China é de outro mundo. A China cada vez mais amplia sua influência global. Em 70 anos, ela foi de uma economia basicamente agrária a uma potência econômica e tecnológica. Num passado não muito distante, aqui no Ocidente, a gente tirava sarro da tecnologia chinesa. Achava que era pirataria, achava que era menor. Hoje não é bem assim, não. A tecnologia chinesa é tecnologia de ponta. E o poder político da China, da mesma forma, agora precisa ser respeitado. O aumento do poder da China vem com todas as marcas de um jeito de pensar o mundo característico dos impérios. O acordo de investimentos e novas linhas de crédito que a China recentemente firmou com o Brasil é parte de uma estratégia de expansão que busca colocar Pequim no centro do tabuleiro de xadrez global. A China tem investido intensamente na economia de diversos países. A China colocou 400 bilhões de dólares para investimentos no Irã, nas áreas de gás, petróleo e infraestrutura. Na revista Forbes, um economista avisa: o pilar central do novo acordo é que a China investirá 280 bilhões no desenvolvimento dos setores de petróleo, gás e petroquímica do Irã. Haverá outro investimento de 120 bilhões na atualização da infraestrutura de transporte e manufatura do Irã. A China também está investindo no Paquistão. O corredor econômico entre a China e o Paquistão consiste numa série de projetos de infraestrutura que buscam modernizar o país. A estimativa atual é de um investimento de 62 bilhões de dólares no Paquistão. E a China também investe na Grécia e na África. Todos esses projetos de infraestrutura fazem parte da Iniciativa de Cinturão e Rota, uma estratégia de expansão comercial e geopolítica que tenta colocar a China como principal ator do teatro global. O que a gente tem visto, pelo menos preliminarmente, é uma China que cresce econômica, política e militarmente, à medida que os Estados Unidos vão perdendo influência, prestígio global e se enrolam nas suas próprias crises internas. O que a gente tem que se perguntar é o seguinte: quais serão os efeitos para o mundo de um novo império chinês, hein? Essa aí é a Mirigul Tursun, uma jovem uigur de 29 anos. Os uigurs são uma minoria étnica muçulmana da região de Xinjiang, no noroeste da China. Nesses quadrinhos a gente conhece o relato da passagem da Mirigul pelos campos de reeducação chineses. A Mirigul tem 29 anos. Após se casar com um egípcio, ela dá à luz a trigêmeos e retorna à China. Aí ela é presa no aeroporto pelas autoridades chinesas. Os bebês são tirados dela. Ela é então submetida a interrogatórios e a sessões de eletrochoque. Um dia, a Mirigul vê os filhos no hospital e percebe que eles têm uma pequena marca no pescoço. O oficial explica para ela que os bebês estavam sendo alimentados por um tubo porque estariam doentes. Então ela retorna sem os filhos para a cidade natal e é novamente presa e interrogada. Ela passa por novas torturas e é levada pela segunda vez para um campo de reeducação. Lá, ela experimenta uma rotina diária de injeções, espancamentos dos outros presos e cânticos pró-comunistas. Quando a Mirigul finalmente volta para casa, 2 agentes a acompanham. E eles permanecem com ela dentro de casa. Um dos filhos da Mirigul morre sem explicações. Ela consegue reaver os outros 2 filhos e foge para o Egito. Lá, ela ainda é perseguida pelo governo chinês. Aí a Mirigul decide ir para os Estados Unidos, onde ela testemunha sobre o aprisionamento e a tortura dos uigurs na China.
O que Amerigul viveu é a condição de cerca de 1 milhão de uigures. Esses dados apareceram recentemente num relatório do New York Times, que foi baseado no vazamento de documentos enviados por um oficial anônimo do governo chinês. Eles descrevem o funcionamento dos campos e os objetivos do governo chinês. O antropólogo Adrian Zenz é um especialista nas questões chinesas. O Adrian descreve as atitudes do governo chinês como genocídio cultural. O governo chinês identifica na população de Xinjiang os chamados 3 males: o separatismo, o extremismo e o terrorismo. Xinjiang tem sido palco de movimentos separatistas e de diversos ataques terroristas. Foi assim ao longo dos anos 90 e também das primeiras décadas do século XXI. Essa instabilidade e desavenças ideológicas foram os estopins para o aprisionamento, tortura e controle da população uigur. Os uigures são levados para os campos, muitas vezes sem nenhuma acusação formal, como aconteceu com Amerigul. Em outras instâncias, as acusações são frequentemente duvidosas. A China denomina os campos como centros vocacionais e nega veementemente os relatos dos uigures que passaram por esses lugares. Os métodos de controle da China se estendem cada vez mais para fora de suas fronteiras. Uma lista de incidentes recentes com algumas das principais empresas do capitalismo global mostra isso. A empresa de jogos Blizzard, a criadora do jogo World of Warcraft, recentemente baniu um de seus jogadores profissionais por defender os protestos de Hong Kong. Essa notícia repercutiu mal contra a empresa pela internet e até produziu uma manifestação na anual BlizzCon, que é uma conferência para os jogadores organizada pela própria Blizzard. Os criadores do South Park também se viram na mira da censura do governo chinês. Em um episódio recente chamado Band in China, ou Banda na China, eles satirizam a censura do país. E por isso eles foram colocados na lista negra do governo chinês. E o acesso à série foi proibido pela internet do país. E esses são só 2 entre muitos casos. A Nike recentemente removeu produtos do time da NBA Houston Rockets da sua loja online após o seu técnico lançar um tweet a favor de Hong Kong. A Apple censurou um emoji com a bandeira de Taiwan do iOS, em Hong Kong e também em Macau. A Mercedes-Benz pediu desculpas para a China após citar o Dalai Lama na sua conta do Instagram. E a Google removeu um game pró-Hong Kong chamado Revolution of Four Times da App Store. Companhias aéreas como American Airlines, United e Delta não mencionam mais Taiwan como um país após pedidos da China. No filme Doutor Estranho, da Disney, o personagem do ancião, que nos quadrinhos originais da Marvel é de origem tibetana, foi transformado numa mulher branca, representado pela atriz britânica Tilda Swinton. Uma declarada autocensura do roteirista principal, que era para não alienar o público chinês. Quer dizer, é para estar de acordo com a censura praticada na China. Qualquer menção ao massacre de Tiananmen, ao Tibete livre, Taiwan como estado independente ou Hong Kong livre são atualmente vedadas por uma pressão global que o governo chinês tem direcionado a uma lista imensa de empresas e universidades. E se você parar para pensar que essas empresas definem a estrutura do sistema econômico global, aí você vai concluir que a China sutilmente está definindo os limites do que pode ou não pode ser dito, apenas pela influência do seu recente poderio econômico. Essa tendência é preocupante, porque consiste num movimento que é basicamente de autocensura. A China não pode efetivamente determinar o que essas empresas podem ou não podem defender ou publicar, mas pode exercer uma pressão econômica que gradualmente fomenta uma condição disseminada de autocensura, que é um pouquinho pior ainda. A China, cada vez mais, age como um império. E nunca existiu um império bonzinho. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference.
Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. O vídeo que você acabou de ver teve roteiro do Daniel Rezinovski e a edição ficou por conta do Danilo Boros. É o Meteoro se tornando aquele coletivo que ele nasceu para ser. Nosso canal é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Luiz Fernando Sodré, que aparece aí acompanhado da família, o Luiz Felipe e a Jurema. Valeu, beijo!